Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? O propósito do nosso programa é leitura e pregação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Da palavra do nosso Deus, Senhor e Salvador. Hoje, irmãos, vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 em diante. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada. Fala conosco, Deus, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós somos a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando, nós vamos subir. Prepara-te, ó crente, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, você que está desviado dos caminhos do Senhor, você que conhece a palavra de Deus e não se converteu ainda. Hoje é o dia, o momento que chama agora. Arrependa-te dos teus pecados e se converta agora, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ou seja, bom seria que o homem se dedicasse à obra de Deus, à palavra de Deus, e não tivesse uma mulher. Aqui está dizendo dedicar à obra de Deus, e não a templos, e não a placas de igreja. Porque o Senhor Jesus não criou placa, irmãos. Paulo também não criou placa. Pedro não criou placa. Ninguém criou placa de igreja com nome CNPJ. Então, você tem que dedicar à obra de Deus, ao trabalho de Deus. E aqui Paulo continua dizendo, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Ou seja, se você não aguenta, se você não tem força de ficar sozinho, então casa. Se você é homem e não aguenta ficar sozinho, casa. Se você é mulher e não aguenta ficar sozinha, case. Cada um tem o seu próprio marido, e cada uma tem o seu próprio marido, e cada um tem a sua própria mulher. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, quando você casa, você não está fazendo favor para o seu marido. E ele também não está fazendo favor. No acordo do casamento, cada um está pagando o que é devido ao outro. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Olha só essa palavra, irmãos. Mas o marido tem. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a sua mulher o tem. Então, quando um homem é casado e ele quer ter uma relação com a esposa, ela não tem o poder sobre o próprio corpo para negar a ele o que é direito dele, é um pagamento dela do casamento. E da mesma forma o homem, tem uns homens aí frios que casou com mulher só para manter um nome, um status, e que não cumpre o seu dever de marido. Da mesma forma tem mulheres que não cumprem. Quando não cumpre, não pode exigir do outro a fidelidade. Por quê? Eu vou continuar lendo aqui que você vai ver o que acontece quando você nega o seu direito, quando você nega o direito do seu marido ou quando você nega o direito da sua esposa. Tá bom? Vou continuar lendo aqui, ó. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido tem. Da mesma maneira, o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher o tem. Não priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Então, você é casado, vai fazer 2, 3 dias de oração, 4 dias, vai fazer uma campanha, uma semana, beleza. Combina com a sua esposa e faça. Combine com o seu marido e faça. Mas se não for por consentimento mútuo dos dois concordando, não faça, porque não vai ser aceito. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então, se você nega o direito do seu marido, você está expondo o seu marido a ser tentado por Satanás. Você está expondo ele a cair. E se você não satisfaz a sua esposa, se você não paga a sua devida parte do casamento para o seu marido, você está expondo o seu marido. E se você não paga a sua parte para a sua esposa, você está expondo a sua esposa. Para que Satanás não vos tente. E Satanás acha brecha e arma o laço e aí derruba e destrói o casamento. Por causa daquele que acha que pode negar o pagamento ao outro.
Se você é mulher, não negue o pagamento do seu marido. E se você é marido, não negue o pagamento da sua mulher. Paulo usou aqui o termo pagamento. Por quê? Porque é um dever. Você não tem poder sobre o seu corpo. Nem o homem tem poder sobre o seu para negar a mulher. E nem a mulher tem poder sobre o seu corpo para negar ao homem. O que lhe é direito devido do casamento. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, só por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Mas depois, terminou o jejum e a oração, ajuntai-vos outra vez. Por quê? Para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. A pessoa que nega o direito do marido, ou o marido que nega o direito da esposa, está agindo com intemperança. Ou seja, está tirando o tempero do casamento, está estragando o casamento. Uma coisa que não tem tempero, que não é temperada, vai perder. Você joga o alho com sal na carne, ele dura muito tempo. Você entendeu? Então, a intemperança, ela vai causar um problema. Toma cuidado. Toma cuidado. Digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, cada um de nós tem o seu próprio dom que Deus deu, irmão. Cada um de nós tem. Então, Paulo conseguiu viver por conta do Evangelho, dedicou sua vida em tempo integral ao Evangelho. Amém. Outros não conseguem. Mas aquele que conseguir, boa coisa faz. Mas para dedicar a obra de Deus. Sabe o que é dedicar a obra de Deus? Não é aquele cara que vai dirigir um culto uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, e o resto da semana ficar à toa, sem fazer nada, não. Esse cara não está em abstinência por causa do Senhor, não. Esse cara entrou na zona de conforto, a igreja dele já dá dinheiro para ele ficar à toa, e ele fica à toa. Não, quando ele fala, não vos caseis, fiquem como eu, ele está dizendo integral, irmão. Se acordar e pregar a palavra de Deus, ganhar alma para o Senhor Jesus, orar, visitar, é isso aí. Agora, você vai só na terça, quinta e domingo na igreja e tá achando que você está vivendo para Deus. Não tá. Não tá. Melhor você casar. E esse tempo todo à toa que você está aí, você, ao invés de estar ganhando a alma do Senhor Jesus, você vai, porque já que você não faz mesmo, vai para o seu casamento. Vigiar para você não cair na tentação do diabo. Digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se. Se não aguenta ficar solteiro, então casa. Porque é melhor casar do que arder, do que ter o seu corpo militando contra você para te jogar no inferno por causa dos prazeres, dos desejos da carne, das obras da carne. Cuidado. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então, se você é casado com a sua mulher, então não se aparte nenhum do outro. Se, porém, se apartar, ou seja, não deu certo o casamento, vai se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido, ou que se reconcilie com a esposa. E o marido não deixa a mulher. Então, olha o mandamento, irmãos. Olha o ensinamento que a palavra de Deus está dando. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então, se você foi lá, converteu, aceitou o Senhor Jesus, você já morava, ou já era casado com alguém, com a mulher, não deixa a mulher. E se você também converteu, não deixa o marido. E se alguma tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, se você converteu depois que está junto, permaneça junto. Se Deus abençoar e abrir as portas, casa, vai lá e faz o casamento. Se não abriu rápido, vai perseverando, vai lutando pelo seu marido, vai lutando pela sua esposa, até o Senhor Jesus salvar ele e ela. Amém? Ou ela. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Então, você está juntado com um homem, ou então você está juntado com a mulher e ele não é crente, ela não é crente. E ela quer largar, deixa ela ir embora. Foi ela que quis. Entendeu? Se o descrente se apartar, aparte, deixa aí. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Você não é obrigado a ficar com ela o resto da vida se ela não te quer ou se ele não te quer. Mas Deus chamou-nos para a paz.
Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então, se está casado com um homem que não é crente, ele quer ir embora, deixa ele ir. Está casado com uma mulher que não é crente, ela quer ir embora, deixa ir. Você não sabe se você vai salvar ele. Você não sabe se você vai salvar ela. Deixa aí, é o que está escrito aqui. Deus nos chamou para a paz e não para a servidão. Ou seja, ficar como escravo de uma pessoa que não quer ficar com você. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. Então, se Deus te chamou e você é casado, permaneça casado. Se Deus te chamou e é solteiro, se você puder, permaneça solteiro. Mas se você não conseguir, então case-se. Mas não viva abrasado. Amém? Esta é a palavra de hoje. E para você que está ouvindo essa pregação, eu quero te dizer, meu irmão. Hoje é o dia de você se converter ao Senhor Jesus. Hoje é o dia. Arrependa-te dos teus pecados. Confesse os seus pecados ao Senhor Jesus. Abandone os teus pecados. Confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue a sua vida para Ele. É a única esperança que você tem, não há outra. Os dias são maus e irão piorar se você não tiver seu nome escrito no livro da vida. Amém? E não quer dizer que depois que você converter, você vai ter mar de rosas. Não, irmão. As lutas dessa terra permanecem. Só que a diferença é que nós sabemos para onde que nós vamos na hora que nós sair daqui. Nós somos salvos. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos uma vida eterna com o nosso Deus, aonde não vai ter mais sofrimento, onde Ele será a nossa luz. Amém? Então, grave essa palavra. Converta-se ao Senhor Jesus agora, antes que seja tarde. Eu vou fazer uma oração agora, eu vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna com o Senhor Jesus. Para o que você estiver fazendo e ora junto comigo agora. Para aí, ora comigo. Olha para a tela aqui. Repete aí. Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e habita em mim. Jesus, que o Espírito Santo do Senhor habite em mim e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Ó Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal, Senhor Jesus. E meu Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Muito bom essa atitude sua, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Amém? Envie essa pregação aí, vamos compartilhar, vamos ganhar alma para o Senhor Jesus. Seja um seguidor do Senhor Jesus juntamente comigo aí no canal Rádio Palavra Viva, /Milvio, no YouTube. Tem centenas de pregações aí para Deus falar conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que Deus abençoe cada um. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, eu agradeço, Senhor, pela tua palavra e por cada um que se converteu agora a ti. Escreve o nome dele no livro da vida, fortalece ele para que ele chegue ao fim dessa jornada no arrebatamento juntamente conosco, com a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, meus irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.